Nós pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração, que façam uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento, tragam água para a fluidificação, mantenham-se em oração ao chegar a casa, assistam à palestra terapêutica, busquem fortalecimento através da reforma íntima, mantenham todas as orientações médicas referentes ao uso de medicamentos e demais procedimentos. Ao final do tratamento, nós pedimos que continuem frequentando as palestras e os passos semanais. Quem desejar pode trazer uma garrafa com água para ser fluidificado durante a palestra. E se preferirem, nós temos aqui na recepção. É sempre bom lembrar, anotem o nome na garrafa e não esqueçam de levá-la para casa, por favor. Nós temos aqui, na varanda à minha direita, as caixas de vibrações. Então, se você quer pedir orações ou vibrações em intenção de alguém, basta escrever o nome no papel e colocar na caixa correspondente. Nós temos a caixa dos encarnados, desencarnados e também dos adictos, que são os dependentes químicos. Ali, junto às caixas de vibrações, nós temos a caixinha de doações, porque toda esta obra e a estrutura aqui do Frei Luiz são mantidos através das doações e dos eventos que nós realizamos durante o ano. E toda ajuda proveniente do coração é sempre bem-vinda. A casa tem também um projeto de curso sobre a doutrina espírita, e o curso é realizado às quartas-feiras, 19h30. Estão aí estudando o livro dos Espíritos, já está no finalzinho. E quem quiser fazer a inscrição, pode ir na recepção, faz a inscrição e já continua a partir de onde o pessoal está. Não precisa esperar uma nova turma. A casa tem também aos sábados a evangelização infanto-juvenil para crianças de 5 a 15 anos e também a roda de conversa Frei Luiz, que é um espaço, um encontro de acolhimento onde todos podem, se quiserem, compartilhar e trocar experiências ajudando-se mutuamente. Aos sábados, das 9h30 às 11h. A evangelização e a roda de conversa Frei Luiz só voltam a funcionar depois do Carnaval, no sábado posterior ao Carnaval. A casa tem também o grupo socorrista Irmãos de Francisco. Então, se você tiver souber de alguém que esteja impossibilitado de vir à casa espírita, é só ir à recepção e solicitar uma visita. Deixa o telefone e a pessoa responsável vai ligar e vai agendar então uma visita. A casa aceita também a doação de materiais recicláveis de todo tipo, exceto garrafas, exceto vidros. Então, todo tipo de material reciclável, quem tiver em casa pode trazer. A gente reverte isso também em recursos para a manutenção da casa. Só para ter uma ideia, o ano passado, com o que foi arrecadado de doação de materiais recicláveis, nós pagamos as contas de um mês inteirinho. O mês inteiro das despesas da casa foi com material que ia para o lixo. Então é muito importante, é um recurso bastante importante. Então, se você tiver em casa, mesmo que seja muito pouquinho, não tem problema, um pouquinho de cada um, que a gente está conseguindo então manter a casa funcionando. Bom, o aparelho celular mantenha desligado, por favor. Se não puder desligar, deixa então só no VibraCal. Também lembrando que os portões abrem aqui às 18 horas. Aí as fichinhas são entregues aí pela ordem de chegada. Acho que de aviso que eu tinha era só isso. Pote de sorvete, viu? Quem tem pote de sorvete com tampa, tá? Pote de sorvete com tampa, a gente também aceita, porque nós utilizamos ali na distribuição da sopa. Nós temos aqui a Casa da Sopa Maria de Nazaré, que é distribuída a sopa uma vez por mês, e aí a gente usa muito essas embalagens de sorvete com tampa. Por enquanto era isso. Maurinho, tem uma música aí para abertura? Então vamos lá.
o céu, a terra, a água e o ar. É difícil acreditar que não tem você guiando meu caminho, ouvindo minha voz. É difícil acreditar no mundo sem você. Nasceu um novo dia, o sol veio brilhar e tudo se encaixa no devido lugar. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para melhorar. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para nos perdoar. Obrigado, Deus. O sol, a lua e as estrelas, a preciosidade de poder viver, abraçando seu irmão, sentindo essa paz, energia da bondade que faz florescer. Nasceu um novo dia e o sol veio brilhar e tudo se encaixa no devido lugar. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para melhorar. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para nos perdoar. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para melhorar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, a nova chance que tivemos para nos perdoar. Obrigado, Deus. E agradecemos ao Senhor todos os dias, quando acordamos, por ter nos dado o dom da vida. Que cada dia seja realmente mais uma oportunidade de nos melhorarmos. E assim eu convido a todos a fechar os olhos, imaginando a figura do nosso Mestre amado, Senhor Jesus, e unindo esses pensamentos em torno dessa figura, nós elevamos esse pensamento aos céus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais que guiam os nossos passos, que nos trouxeram até aqui esta noite. Agradecemos também a Frei Luiz e toda a sua equipe, que desde muito cedo preparam todos os ambientes desta casa para os tratamentos que ocorrem aqui nesta noite. E é assim então que, irmanados, neste único sentimento de amor e gratidão, que nós elevamos a Deus a memorável prece que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pedimos também aos nossos amigos espirituais que amparem esta companheira querida, nossa amiga Luciene, que trouxe o Evangelho da noite, cujo tema é gratidão. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Nessa noite eu trouxe para vocês uma reflexão que eu sempre começo a pensar e trago para a gente pensar junto, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a gratidão. Conforme eu fui pesquisando, como eu sempre faço, eu percebi um fato interessante. Quando a gente fala obrigada, parece que a pessoa está fazendo aquilo por uma obrigação, por um dever, né? E eu nunca tinha me dado conta disso. Agora, quando a gente fala gratidão, o dicionário diz que gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que prestou um benefício, um auxílio, um favor. É um agradecimento. Então, minha gratidão a vocês que estão aqui nessa noite chuvosa, meio friazinha, né? Quando eu podia estar em casa, não me deixavam aqui falando sozinha, né? Então, por isso, eu agradeço. E aí, eu vejo sempre uma frase na internet que diz assim: se hoje eu acordasse somente com aquilo pelo qual eu agradeci ontem, o que eu teria de fato na minha vida? Vocês já pararam para pensar como é forte isso? Né? Eu agradeci a saúde, tá? Estou com saúde, agradeci o emprego, tá? Mas eu esqueci a casa, eu esqueci a família, eu esqueci os amigos. Então, o que eu teria hoje de verdade na minha vida? Porque muitas vezes a gente se esquece. Na correria do dia, a gente chega em casa tão cansada no fim da noite, né? Eu aprendi que se eu deixar para agradecer só na hora de dormir, às vezes isso vai falhar. Então, às vezes eu estou indo para algum lugar, ou eu vejo um pôr do sol, ou eu estou em silêncio. Eu aproveito aquele momento para agradecer pelas coisas que eu tenho. E que a gente já tem aquele costume de agradecer sempre quando eu vou dormir. Aí eu agradeço, aí eu oro. Só que eu aprendi que às vezes eu mal consigo orar e eu já apaguei, já foi. Então aí eu ia acordar com poucas coisas no dia seguinte, né? Então, o que eu tenho agradecido? E tem o seguinte também, quando as coisas estão boas, tem dois aspectos. Primeiro que às vezes a gente está tão feliz, contente, saltitante, que a gente não se dá conta de quão valioso é aquilo que a gente tem. E que muitas pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente, gostaria muito de ter. Então, às vezes, a gente não dá o devido valor àquilo que nós já temos, né? Tem tanta gente que não sabe agradecer, que chega e fala assim, mas eu não consigo agradecer. Há pouco tempo eu conversei com uma jovem de 13, 14 anos, tinha uma boa família, tinha uma boa casa, tinha estudo, tudo que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem tudo. E ela já tinha feito 2 tentativas de suicídio, em silêncio, em segredo, porque não conseguia se sentir feliz, sentia um vazio imenso dentro dela. E quando eu questionei tudo isso, ela simplesmente me respondeu, eu não consigo ser grata. Então, o que é que está faltando? O que é que está faltando para a gente, para esse despertar espiritual, né? Essa gratidão, que deveria ser a primeira coisa, como o Carlos falou, a primeira coisa quando a gente acorda. Gratidão por mais um dia, porque mais um dia significa mais uma oportunidade. Um outro aspecto também, eu falei de quando a gente está feliz, mas quando a gente está num momento difícil, né? Às vezes eu estou num momento muito difícil, eu tenho problema de saúde na família, eu estou desempregada, as dívidas estão chegando, eu não sei para onde correr, porque aí o bicho pega, vai dando um desespero, e às vezes as pessoas param e falam assim, por que comigo? Por quê? Por que comigo?
Se Deus existe, por que Ele deixa que essas coisas aconteçam? E aí a gente é obrigado a perguntar, por que não com você? Por que não comigo? Por que não com o outro? Né? Eu vi um livro há pouco tempo que ele colocava uma frase muito interessante, que quando a gente acorda de manhã é sempre um dia normal, mas às vezes no decorrer daquele dia acontece algo que muda a nossa vida para sempre, que muda tudo. E quando a gente acorda de manhã, a gente nem imagina que aquilo vai acontecer, né? E às vezes uma oração que a gente faça, um agradecimento, consegue evitar muitos problemas, porque a gente corta aquele evento, aquela coisa ruim que estava no nosso caminho. Às vezes quando a gente perde um ônibus, às vezes quando o carro não quer pegar de manhã, quando um fura um pneu, a gente fala, ai meu Deus, que saco, já atrapalhou tudo, eu vou atrasar. E aí é que a gente vê, nossa, teve um acidente lá, se eu tivesse saído na hora eu estava no meio, aconteceu tal coisa assim assado. E a gente, será que parou para refletir e agradecer? Eu falo assim, nossa, que sorte que eu tive. Ah, isso que é sorte, né? Porque quando a coisa é boa pra gente, é sorte, né? Nunca é Deus. Quando é ruim, ai, olha só. Por quê? Por quê? Né? Por que que acontece comigo? Então a gente sempre acha que as coisas ruins vão acontecer com os outros, nunca com a gente. E não acontece com todo mundo. O que difere de cada um é a forma como a gente vai lidar com aquela situação. Eu posso me revoltar, gritar, espernear, praguejar, ou eu posso entender que aquilo é algo necessário para a minha evolução, para o meu crescimento espiritual, e a partir daí pensar o que eu preciso aprender. Xingar resolve? Bater o pé resolve? Gritar resolve? Não resolve. Pelo contrário, piora. Por quê? Nós criamos afinidades, que a gente sempre fala na casa, né? Do nosso equilíbrio espiritual e da nossa sintonia. Quem nós atraímos para junto de nós? Nós sabemos que para cada pessoa encarnada tem 7 desencarnados ou mais. Como eles vão nos acompanhar? De acordo com o que nós vibramos, de acordo com o que nós emitimos. Então, se acontece uma coisa ruim, e eu já começo a xingar, gritar, praguejar, brigar com todo mundo, o que eu atraio para mim? Os espíritos afins, ou os zombeteiros, né? Às vezes tem um espírito querendo me prejudicar por um inimigo de outras épocas, vamos dizer assim, e quando ele consegue aquele intuito, que é fazer algo que a gente se dê mal e fique bravo, bate o pé, brigue, eles vão se divertir muito, eles vão adorar. Por quê? Porque eles estão conseguindo atingir o objetivo, que é tirar-nos do nosso equilíbrio. E aqueles outros que afinizam conosco vão se aproximar de nós. Ou seja, nós vamos ficar com aqueles que já são mais irritados, mais vingativos, e isso vai potencializando. O problema vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora, se eu paro, penso, espera um pouquinho. Vou fazer uma prece para começar o dia de novo, né? Porque desse jeito não está começando muito bem. Eu já paro um instantinho, eu já respiro, eu já começo a me harmonizar. Eu volto um pouquinho ao meu eixo e, se eu não entender muito bem por que aconteceu, eu vou me resignar, entender que as coisas acontecem e que eu tenho que saber lidar com elas da melhor maneira. Então, se havia algum espírito querendo me prejudicar, ele já se frustrou a partir daí, porque eu não criei uma afinidade, né? A partir do momento que eu faço uma prece e continuo o dia, eu estou criando uma outra sintonia para mim, uma outra vibração. Então, a gente precisa sempre estar atenta e agradecer por tudo que acontece. Por tudo que acontece. Está lá na Bíblia, né? Em tudo dá graças. Uma frase de Paulo de Tarso. Então, quanto nós estamos dando graças? Tem uma passagem no Evangelho que eu sempre achei ela um pouco difícil, que ela fala de um servo que ele vai perdendo tudo. E aí, quando ele está lá no fundo do poço, ele fala, obrigado, Deus, por quereres experimentar esse teu servo. Falei, puxa vida, aí é difícil, né, gente?
A gente tropeça, tudo bem, obrigada, porque eu não quebrei o pé, só tropecei, né? Só machuquei o dedinho. Agora a pessoa ir perdendo tudo, chega lá no fundo do poço e ainda agradecer, é difícil. De coração é muito difícil, né? Porque uma coisa é a gente agradecer da boca para fora, né? Isso é fácil. Agora, agradecer de coração, com sinceridade, não é fácil. Quando as coisas estão realmente difíceis, não é fácil. Então, tem vários aspectos que nós podemos falar sobre a gratidão. E um deles também, que eu acho muito interessante, é que a ciência tem pesquisado muito. Tem grupos de pesquisa da USP, de diversas faculdades, fazendo pesquisas sobre o poder da gratidão. E eu trouxe algumas coisinhas para a gente refletir um pouquinho. Então, ele diz assim que quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que nós fomos bem-sucedidos, então, nós ativamos um sistema de recompensa no nosso cérebro, que dá uma sensação de prazer e de bem-estar. E aí, os neurotransmissores aumentam nessa sensação de prazer, de felicidade, e quando a gente está estimulando esse centro de prazer, a gente não consegue ficar infeliz, porque nós estamos liberando substâncias cerebrais, físicas, que estão nos proporcionando esse bem-estar. Quantas vezes a gente se dá conta disso? Eu trabalho com uma pessoa que ela é extremamente grata, extremamente bem-humorada, e é muito agradável estar com ela. Porque vocês já pararam para pensar quem vocês querem ser? Quem eu quero ser? Porque uma pessoa grata, ela está sempre feliz pelas mínimas coisas. Mas tem pessoas, quando a pessoa não consegue ser grata, nada para ela está bom. Tem gente que tem tudo, absolutamente tudo, e não consegue estar feliz. E tem pessoas que vivem muito humildemente, de uma maneira muito simples mesmo, mas está bem, está em paz, está feliz. Porque a felicidade, ela não consiste em ter, ela consiste em ser. Se nós não conseguirmos ser gratos pelo pouco que nós tivermos, não vai ser o muito que vai nos deixar felizes. Não vai. Tem pessoas, e eu vejo isso, que eu quero tal coisa. Aí as pessoas vão, providenciam tal coisa. Mas aí aquela tal coisa não está bom. Eu quero outra coisa. Eu falei aqui há pouco tempo sobre o apego e a questão material, né? A questão, eu tenho um carro, eu não quero só um carro, eu quero um Audi. Eu tenho um telefone, eu não quero só um telefone, eu quero um iPhone. Então, de onde vem essa insatisfação? Há um tempo atrás, eu estava passando na rua e eu vi um senhor com um menininho na garupa da bicicleta, do lado de um Fusca bem antigo. Na verdade, ele não era antigo, ele era velho, porque um Fusca antigo hoje em dia é caro, né? Mas ele era velhinho mesmo, né? E ele falando para o filho, filho, um dia a gente vai ter desses. E aí, será que o dono daquele Fusca que estava meio velhinho, será que ele lembrou de agradecer porque ele tinha um Fusquinha que andava? Porque para ele, às vezes não era nada, mas para aquele que estava de bicicletinha com o filho, era o sonho de consumo dele. Né? Então, quanto eu agradeço por aquilo que eu tenho? É muito complicado a gente parar e pensar, eu quero. Se eu for esperar ter tudo o que eu quero para eu agradecer, eu não vou ter nada. Por quê? Porque é a gratidão que faz com que as coisas se movam, as coisas melhorem, as coisas aumentem. Parece que quanto mais a gente agradece, mais as coisas chegam até nós. E as pessoas que não estão felizes, infelizmente, não vai ser o iPhone, não vai ser o carro melhor que vai ficar feliz, porque é só uma coisa. A felicidade vem de dentro. E eu vi algumas coisas também muito interessantes no sentido de cultivar a gratidão, de manter isso. Uma das coisas que eu acho bacana é um pote, né? Você fazer um potinho no começo do ano e escrever as coisas pelas quais eu sou grata, as coisas que foram boas, e colocar naquele pote. Por quê? Porque quando acontece uma coisa ruim na minha vida,
eu tenho mais a tendência de marcar do que uma coisa boa. Porque quando uma coisa boa nos acontece, a gente teve a satisfação naquele momento, naquela situação. Quando uma coisa ruim nos acontece, ela gera uma frustração. Eu não consegui atingir o meu objetivo. Então, isso me marca. Porque quando eu estou feliz e aquilo dá certo, eu vivenciei, eu desfrutei. Nossa, que legal. Então, passou e eu esqueci. Agora, quando eu faço o potinho, eu posso sempre, quando eu não estou muito bem, quando eu estou meio triste, quando eu estou para baixo, eu vou lá, pego umas coisinhas no meu potinho e vou ler. E aí eu lembro quantas coisas eu tenho de bom. Né? Quantas coisas aconteceram que hoje eu não estou nem lembrando. Mas que elas aconteceram, eu vivenciei isso. Foi bom, eu fui feliz. Outra coisa é você parar e pensar. 2 fileiras, 2 colunas. Tudo de ruim que eu tenho para desabafar logo, já tira do coração e coloca tudo lá. E tudo que é bom que tem. Eu acredito que a gente tenha muito mais coisas boas do que coisas ruins. Né? Então, mais uma vez, vamos agradecer isso que nós temos. Temos também a questão, e a gente vê muito claro isso nos jovens, nos adolescentes, ou mesmo nos adultos que não amadureceram. Ah, porque meu pai fez isso, a minha mãe falou aquilo. Mas e as coisas boas? Às vezes a gente vê muito a pessoa reclamando, ah, mas o meu pai era assim, e é por isso que eu sou assado. A minha mãe fazia aquilo. Mas, gente, e quanto de coisas boas que eles fizeram por nós. Se eles não tiverem feito nada mais de bom, eles nos deram o dom da vida, a oportunidade de reencarnar. Vocês já pensaram quantos espíritos hoje estão na fila de espera? Estão esperando a oportunidade que nós temos hoje? Então, se não for por mais nada, já devemos ser gratos por isso. Tem muitas pessoas que acabam deixando os pais, abandonando. Ah, mas eu já ouvi uma pessoa falar, olha, era uma senhorinha, tinha quase 100 anos, estava no asilo, ela chorava dia e noite pedindo esse filho. E uma vez ele disse, olha, não precisa, quando morrer não precisa nem avisar, porque eu não quero saber. Porque ela foi muito ruim. Ela foi muito ruim, mas de repente ela deu para ele aquilo que ela podia dar. A gente tem que entender que as pessoas não podem dar, elas não conseguem mais dar além do que elas têm. E hoje a gente percebe, eu percebo, pelo que os meus pais tiveram, pelo que eles puderam me dar, pelo que nós temos atualmente, pelo que nós tentamos dar aos nossos filhos, sobrinhos, é sempre a gente percebe que eles dão aquilo que eles puderam. Se a gente pensar nos nossos pais, eles não tinham 1/3 do que a gente tem hoje. Se a gente pensar nas crianças, do que elas têm hoje, a gente não passava nem longe disso. A gente só ganhava, eu particularmente, presente assim, meio que no Natal e aniversário. E hoje ficou tão fácil, porque com essas xing-ling que tem por aí, nossa, qualquer R$10 a gente tem um presente, né? Mesmo que seja simples, porque criança não liga muito para isso. Ela liga se você ficar alimentando isso. Porque a criança, qualquer coisinha, eles pegam, qualquer coisinha eles inventam, eles brincam, é uma caixinha, é uma bolinha, uma rodinha, uma latinha vira um brinquedo. A gente é que dá valor àquilo, um valor econômico. Por quê? Porque eu não tenho tempo, então, já que eu não tenho tempo, eu vou dar um presente melhor para o meu filho. Ah, eu não tenho muita paciência, eu vou dar um videogame, eu vou dar um celular, que daí eles ficam brincando, enquanto ele está brincando, ele me deixa em paz, ele não fica falando atrás de mim, ele não fica me perturbando. Então, a criança ela quer mais presença do que presente. E isso é muito importante que a gente se lembre, porque se a gente não ensinar, desde pequenininho, a importância da gratidão, daquilo que a gente tem, a cuidar, mesmo o cuidado, quando a gente fala de cuidar do que se tem, a gente está falando. E falando disso, ainda a gente pode pensar da questão de quê? Da ingratidão. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, ai, eu fazia, mas agora eu não faço mais, porque as pessoas nem agradecem. As pessoas são ingratas. Então,
Eu não tenho que pensar no outro. Está lá no Evangelho que a mão esquerda não vejo que a direita dá. Não, eu tenho que fazer por mim. Porque eu fazer, aquilo me dá um crescimento, aquilo me dá um engrandecimento, me deixa feliz. Aquilo vai ajudar na minha evolução espiritual. Eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. E aí, se eu fizer esperando que o outro agradeça, está lá no Evangelho que eu já recebi minha recompensa, né? Então, eu não vou ser recompensada além, porque eu já recebi a minha recompensa aqui. Não que eu deva fazer esperando essa recompensa, mas fazer porque o meu coração diz que eu devo, porque vai ser legal, porque vai ajudar alguém, porque vai deixar feliz, ou simplesmente porque não me custa nada fazer. Tem coisas que são super simples, mas que as pessoas não se dão conta. Às vezes, agradecer aquela pessoa que nos serve, às vezes agradecer aquela pessoa, sabe, que ela fez alguma coisa que nem precisava fazer. Ela fez porque ela foi gentil. Eu estava esses dias num congresso e o garçom foi muito grosseiro na hora da refeição, né? E tá bom, né? A gente não sabe o que ele está passando. Aí, no dia seguinte, eu percebi que ele estava lá no café da manhã às 7 horas, ele estava lá no almoço, ele estava lá às 9 da noite. Falei, nossa, tá puxado para você, né, colega? Ele falou, tá difícil, viu? Não tem folga nunca, tá? Aí eu entendi o que estava acontecendo. Mas as pessoas que estavam comigo falaram assim, nossa, você reparou que é o mesmo garçom? Claro, gente, ele me serve de manhã, na hora do almoço, à noite. Ninguém tinha visto que era a mesma pessoa que estava servindo. São as pessoas que são ditas pessoas invisíveis. Mas elas estão ali do nosso lado. A gente agradece? A gente agradece a pessoa que serve a água pra gente, que põe água no copinho, né? A pessoa que deu passe. É gratidão, ela faz parte do nosso dia a dia. As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser amadas. E quando eu estou agradecendo, embora seja um ato tão pequeno, eu estou dando algo de mim em reconhecimento ao trabalho daquela pessoa. Não importa se simples ou muito elaborado, foi alguém que fez. Quando o Maurinho canta pra gente, se ele não estivesse aqui, ia faltar alguma coisa, né? Então, tudo o que acontece na casa é um trabalho. E tudo isso merece o nosso agradecimento. Cada um, desde aquele que limpa, aquele que organiza a cadeira, aquele que está na recepção, são trabalhos que a gente não percebe. E que o agradecimento faz toda a diferença para aquela pessoa, que às vezes está ali, de coração, com certeza, porque na casa espírita ninguém ganha nada, só trabalho. Né? Quanto mais a gente trabalha, mais ele aparece, graças a Deus. Porque eu acredito que o trabalho é uma bênção na vida da gente. É uma forma de nós agradecermos também de tudo aquilo que a gente recebe. Porque está lá no Evangelho também, dai de graça o que de graça recebeste. Se nós recebemos todos os dias a bênção de aprender, a bênção de vir aqui, poder tomar um passe, de poder mudarmos interiormente e evoluirmos, então por que não colaborar com a casa, com alguém de alguma maneira, né? Como a gente manifesta essa gratidão diariamente, até nas pequenas coisas, não só para a gente, mas como também para as pessoas com quem nós convivemos. E aí, como o nosso tempo está no finalzinho, eu queria trazer para vocês o poema da gratidão, que talvez algumas pessoas já conheçam, porque o Divaldo sempre usa no encerramento. E talvez vocês percebam que tem algumas coisinhas diferentes, porque como foi passado, transcrito do que ele fala, e toda semana ele muda, toda palestra ele fala, dá uma mudadinha, mas a essência é a mesma. Eu acho ele muito bonito, se vocês quiserem, tá lá praticamente em todas as palestras dele, ele coloca, tá? Então, ao invés de nós encerrarmos convencionalmente, eu queria pedir licença para usar o poema da gratidão, que na verdade é de Amélia Rodrigues e psicografado somente pelo Divaldo. Então ele diz assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar.
que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade nua. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão pelos cegos, eu formulo uma oração. Eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também me enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma oração e teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no seu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio o corpo de um filho alheio sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra vida, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô. Seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de irmão. Alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe hoje e sempre. Acabou? Vamos agradecer essa palestrante que hoje nos honrou com a presença, né? E preparou uma palestra muito carinhosamente para nós. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu informo que a próxima etapa do nosso trabalho é o passe, que será dado no mesmo lugar onde vocês se encontram, seguidos da água fluidificada. Pedimos que aqueles que só vieram pelo passe e pela palestra, que após as luzes se acenderem, podem deixar a casa, mas que, por favor, deixem em silêncio, com calma, com serenidade, para que a concentração daqueles que ficarem não seja dissipada. Aqueles que ficarão para o passe, pedimos também que fiquem em silêncio, em oração, para que o tratamento de vocês seja beneficiado com a oração do silêncio, que também é uma prece. E para que não prejudique